Amém. Deus seja louvado pela sua vida. Podeis sentar. Nós louvamos ao Senhor, nosso Deus, porque você está aqui. Os juniores ontem tiveram um acampa dentro e foram ministrados sobre vida com Deus. O profeta Amós, ele disse: buscai o Senhor e vivei. O profeta Jeremias disse: buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o coração. Jesus disse: pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Essas promessas é para mim e é para você, é para nossa geração. Lucas, quando escreve o livro de Atos, ele diz que Davi foi fiel a Deus em sua geração. Davi morreu e foi sepultado com a sua geração. Gerações vieram depois de Davi, e hoje é a nossa geração que precisa buscar a face do Senhor até que Ele venha. Você tem buscado o Senhor? Você tem invocado o seu nome? O profeta Isaías disse: buscai o Senhor enquanto Ele está perto. Invocai-o enquanto Ele pode te ouvir. O profeta Amós, ele diz, 3 capítulos depois de buscai o Senhor e vivei, ele diz que Deus vai lançar sobre o planeta Terra fome, não de pão, sede, não de água, mas de ouvir a palavra do Senhor. Misericórdia. Misericórdia. O texto nos diz que as pessoas vão correr de lado para lado, vão voar para os recantos desse planeta, buscando ouvir a palavra do Senhor. E hoje ela está ao nosso alcance, para que você ouça e não rejeite. O Espírito Santo, ele pode ser rejeitado. Estevão disse ao Sinédrio, homens estudiosos da Bíblia, homens que negaram Jesus, homens que decretaram a morte de Jesus, vocês sempre resistem ao Espírito Santo. Quando nós resistimos ao Espírito Santo, nós não somente resistimos a Ele, mas também somos cúmplices de assassinato. Logo depois eles assassinaram Estevão a pedradas. Paulo diz mais adiante, o mesmo Paulo que esteve lá quando Estevão estava morrendo, ele diz que os nossos pecados podem entristecer o Espírito Santo. E quando o Espírito Santo está entristecido, porque ele é uma pessoa, e ele não invade, ele não é alguém que é controlador, ele é um cavalheiro, assim como Deus o Pai, Deus o Filho, o Espírito Santo também é um cavalheiro. Ele se entristece com os nossos pecados. Paulo diz em Efésios capítulo 4, não entristeçais o Espírito Santo. E na carta dele aos Tessalonicenses, falando sobre profecia, Paulo disse, não despreze as profecias, mas analise se elas vêm de Deus. Não apaguem o Espírito Santo. Porque o Espírito Santo na Bíblia também é comparado com a chama, com aquele menorá, aquele candelabro de 7 fogos que ficava no templo do Senhor. O Espírito Santo, ele é comparado na Bíblia com fogo. O Espírito Santo é comparado na Bíblia com a água. O Espírito Santo é comparado na Bíblia com o fogo, a água e com o vento. A palavra espírito em hebraico é ruach, que significa vento. A palavra espírito em grego é pneuma, que significa vento. É o vento santo do Senhor. E naquele dia, 10 dias depois que Jesus foi elevado aos céus, os discípulos permaneceram em Jerusalém. Em Atos capítulo 1, verso 8, Jesus faz a promessa, não saiam de Jerusalém até que
até que. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre esse até que. Até que do alto sejais revestidos de poder, ao vir sobre vocês o vento santo de Deus. E eles estavam orando, clamando ao Senhor 10 dias depois, no dia conhecido como o dia da festa do Pentecostes, 50 dias depois da Páscoa. E eles ouviram um som como de um vento. E o Espírito Santo veio em forma de chamas de fogo e pousou sobre cada um deles. E eles passaram a falar em línguas que eles não haviam aprendido. E o povo ouviu eles falar, e alguns zombaram deles. Outros, no entanto, foram compungidos no seu coração, se arrependeram dos seus pecados e perguntaram para Pedro e para os demais irmãos: que faremos? Que faremos? Quando o Espírito Santo vem sobre uma nação, quando o Espírito Santo vem sobre uma igreja, há quebrantamento, há arrependimento, há mudança de vida. E hoje nós queremos falar sobre o resultado do avivamento. Esta mensagem é a última mensagem escrita pelo pastor Edson Queiroz. Ele faleceu agora no dia 22 de setembro. Então nós temos aqui a última semana, a 6ª semana da mensagem destes 40 dias de jejum e oração. Jejum e oração por um avivamento verdadeiro. O pastor Edson Queiroz, ele coloca que há muitos animamentos. Pessoas querem fazer avivamento, mas querem produzir isso na carne. Os discípulos passaram 3 anos com Jesus. Eles poderiam ter saído pelo mundo afora, porque eles tinham uma experiência de ver Jesus curando, libertando pessoas, ressuscitando os mortos. Eles poderiam dizer: nós temos a melhor capacitação para fazer esse trabalho. Só que Jesus disse: olha, sem o Espírito Santo vocês não vão ter poder para fazer isso. Então eles ficaram orando, e muita gente se incomoda com a questão da oração. Por quê? Imaginam que oração é não fazer nada, é exatamente o contrário. Oração é batalha. Quando nós oramos, Deus faz. Quando nós fazemos na força do nosso braço, na nossa capacitação, mas quando nós oramos, Deus faz. E é Ele que quer fazer. Jesus disse: eu edificarei a minha igreja. Ele não disse: eu vou usar vocês para vocês edificarem a minha igreja. Mateus capítulo 16, versos 18 e 19, é muito claro. Ele disse: eu edificarei a minha igreja. O profeta Ezequiel, ele diz que ele é o bom pastor, e é ele que sai pelas campinas, valados, montanhas, e vai recolher as suas ovelhas. A ovelha quebrada ele vai cuidar, ele vai sarar, ele vai curar. A desnutrida ele vai alimentar. Mas a gorda, no original diz: eu vou destruir. Porque muitos conhecem a verdade, mas omitem a verdade aos seus irmãos. Um verdadeiro avivamento, e o resultado dele é o que nós queremos ver, então, agora nessa 6ª semana. Está em tempo ainda, você pode vir aqui das 7 às 8, todos os dias estaremos com essas portas aqui abertas para buscar a presença do Senhor, para orar, estudarmos juntos, debater sobre esse assunto. Então você é nosso convidado para estar conosco. Os resultados do avivamento. Quando Deus envia um avivamento espiritual, acontecem mudanças em diversas áreas, e vamos ver então os resultados. O primeiro resultado é na vida pessoal. Nós caímos fácil na tentação de dizer: e o outro? Nós caímos fácil na tentação de dizer como Elias: Senhor, só eu fiquei. E Deus diz para Elias: Elias, você está com uma visão míope. Você não está enxergando além de você.
Eu tenho 7.000 joelhos que não dobraram seus joelhos diante das imagens, e nem suas bocas beijaram essas imagens. 7.000. Nós não estamos sozinhos. Em primeiro lugar, a busca por avivamento é algo que tem acontecido em todo o planeta. Jesus está preparando a sua igreja para se encontrar com o noivo. A igreja na Bíblia é tratada como noiva. Imagine uma noiva na semana do casamento. Qual é a preocupação da noiva? Ela não quer pensar em nada mais. Ela fica sonhando. Ela fica pensando, analisando. A expectativa vai aumentando conforme os dias passam, talvez até perde sono. E fica imaginando tudo, todos os detalhes. Ela revisa isso diariamente, para ver se está tudo organizado. E desta forma, ela se prepara para o encontro do noivo. Jesus diz em João 10, verso 10, a segunda parte. Na primeira parte ele fala que o inimigo veio. Ele veio e tirou Adão e Eva da presença do Senhor. E os nossos pais desobedeceram a Deus. Na primeira parte do verso 10, Jesus diz que o inimigo ele vem e ele tem uma agenda. É roubar, matar e destruir. E ele é perito nisso, ele tem 6.000 anos de experiência. Jesus disse, eu, no entanto, vim. Eu vim para que vocês tenham vida, e vida plena. Não é uma vida mais ou menos, é uma vida plena. Ele diz, eu vim para que tenham vida e tenham plenamente. Então, o primeiro resultado de um avivamento, do mover do Espírito Santo, é na vida pessoal. E isso deve ser algo que nós devemos buscar, não apenas um dia na semana, mas todos os dias, dia a dia com Deus. Olha a promessa de Jesus, ele diz, eis que estou convosco todos os dias. Ele não disse, eu vou estar com vocês de vez em quando. Eu vou estar com vocês nos momentos difíceis. Ou eu vou estar com vocês nas festas, na celebração. Não, é todos os dias, o dia todo. Essa é a promessa dele para mim e para você. Mateus capítulo 8, verso 22 nos diz, mas Jesus lhe disse, siga-me e deixe que os mortos sepultem os seus próprios mortos. Ali Jesus está falando para um discípulo segui-lo, e ele diz, Senhor, eu vou te seguir, mas espera um pouco, deixa eu primeiro fazer isso. Jesus disse para ele que as preocupações deste mundo vão passar. Elas são passageiras e elas vão ficar aqui. O que Jesus propõe para nós não termina no túmulo, vai para a eternidade. Algumas pessoas, quando se despedem, dizem, vai com Deus. Sem dúvida, é excelente desejo para a outra pessoa, mas o que realmente significa andar com Deus? Significa seguir a Deus. A palavra seguir tem a ideia de andar junto no mesmo caminho. Jesus nos chama para andar com Ele em comunhão diária, numa amizade profunda, como filhos segurando na mão do Pai. Esta é a vida cristã normal. Ou deveria ser a vida cristã normal. Vivendo e andando dia a dia com Jesus, aprendendo dele e crescendo na vida. O tempo, o propósito e os planos de Deus governarão o dia. Não somos nós que vamos fazer a agenda e dizer, Senhor, abençoa. Só falta a sua bênção. Não, nós devemos erguer a agenda vazia
em branco e dizer: Senhor, qual é o teu plano para o meu dia? Na minha família, qual é o seu desejo? Na minha vida pessoal, o que precisa mudar? O que precisa acontecer? Segundo lugar, menos da carne e mais do Espírito Santo. E Paulo escreve sobre o fruto tanto da carne quanto do Espírito Santo. Nos versos 16 a 18, ele fala sobre uma batalha que acontece em nós. Eu não sei se você já percebeu, mas dentro de nós sempre acontece uma batalha. Paulo diz que o Espírito luta contra a carne, e a carne luta contra o Espírito, de maneira que nós não devemos fazer o que nós queremos. Se nós não devemos fazer o que nós queremos, então devemos fazer o quê? Aquilo que o Espírito de Deus deseja. Não é porque todo mundo faz, não é porque isso hoje é considerado normal pela sociedade, mas o que Deus pensa disso. Ora, as obras da carne são manifestas: imoralidade sexual, impureza e libertinagem, idolatria e feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções, que é partidarismos, inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes. Eu os advirto, como antes já os adverti: aqueles que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. Não é assim como, não é bem assim. Mas é só um pouquinho. Experimenta colocar uma gota de veneno na sua comida. Quantas vezes eu preciso roubar para ser um ladrão? Uma vez. Quantas vezes eu preciso mentir para ser um mentiroso? Uma vez. E então nós começamos a medir a nossa vida não pelo padrão de Deus, mas começamos a medir a nossa vida pelo padrão do mundo. Olhamos as outras pessoas e começamos a analisar da seguinte forma: não estou tão mal. E às vezes até nos alegramos quando alguém vai mal, porque daí isso me coloca numa posição mais elevada de mim para mim mesmo, não diante de Deus. Então, quando o avivamento vem, a primeira mudança é na vida pessoal, andando dia a dia com Cristo, tendo menos da carne e mais do Espírito Santo de Deus. E ele segue dizendo: mas o fruto do Espírito é, vamos dizer juntos isso: amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. É 9. É 9. Quando Paulo fala do Espírito Santo lá em 1 Coríntios, no capítulo 12, ele fala sobre 9 dons do Espírito. E quando ele fala em Gálatas capítulo 5 sobre o fruto do Espírito, ele fala sobre 9 frutos. É como se fosse uma asa, e a outra asa com a qual o pássaro levanta voo. Não existe desequilíbrio. O Espírito Santo, ele traz equilíbrio para a nossa vida, ele traz equilíbrio para a igreja, ele traz equilíbrio para a nossa nação. Ele resgata das trevas para a maravilhosa luz de Jesus. O que nós precisamos em nosso país? É só você olhar o país que te cerca. É só ver, através dos meios de comunicação, que notícia chega até seu conhecimento. Imoralidade, destruição, corrupção, maldade, cada vez se multiplicando mais. E ele segue dizendo: contra essas coisas não há lei. Quer dizer, se não há lei, não há condenação. Contra as outras coisas, há lei. Há lei de Deus. E às vezes a pessoa diz: isso é coisa do Antigo Testamento. Gálatas, capítulo 5, é coisa do Antigo Testamento.
Os que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e seus desejos. Se vivemos pelo Espírito, andemos também pelo Espírito. O primeiro que veio abrindo o cortejo da manifestação do Filho de Deus se chama João Batista. E a Bíblia diz que ele foi cheio do Espírito Santo desde o ventre de Isabel, sua mãe. Da mesma forma, o desejo de Deus é que eu e você sejamos cheios do Espírito Santo, com equilíbrio, não governado pelos sentimentos, mas os nossos sentimentos e os nossos desejos nós cravamos na cruz do Calvário. Em terceiro lugar, a definição de um chamado. Portanto, irmãos, rogo-vos pelas misericórdias de Deus que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. A vontade de Deus é sempre boa, ela é sempre agradável, ela é sempre perfeita. Ela só não agrada a nossa velha natureza. Mas quando nós somos submissos a Deus, percebemos que aquilo gera em nós uma alegria que o mundo não pode produzir. A alegria do mundo é passageira. Muitas pessoas até compram isso engarrafado. E imaginam, agora eu vou me alegrar um pouquinho. E bebem. Ou usam outro tipo de entorpecente. As transformações na vida pessoal decorrentes do avivamento estão descritas claramente nos versos que nós acabamos de ler de Gálatas 5, versos 19 a 25. O cristão cheio do Espírito Santo será liberto das obras da carne, que significa menos do eu e menos do pecado, e terá a vida de Cristo manifestada através do fruto do Espírito. Um dos sinais claros do avivamento espiritual é o desejo de fazer a vontade de Deus. É aquilo que Paulo diz nesse texto. Mas o que Deus pensa sobre esse assunto? É um impulso interior de que outros também experimentem aquilo que o Senhor tem feito nas nossas vidas. É como o pastor disse numa pregação: quando eu me converti, eu amava todo mundo, até minha sogra. Eu sorria para todo mundo, mas de repente alguém faz com que você fique triste. Alguém te ofende. Não na semana que vem, mas na semana seguinte, a partir de outubro, nós queremos ver uma série de pregações sobre a isca de Satanás. São apenas 12 semanas, onde nós vamos ver por 27, 28 minutos uma pequena palestra naquele culto de terça-feira que nós temos aqui. Então eu desafio você a não perder nenhum. Nós vamos mostrar aqui para você como Satanás faz para pescar. Quando Jesus disse para Pedro: venha, me siga, eu vou fazer você pescador de homens. Esse pescar de homens é para a vida. Satanás usa a pescaria para a morte, para a destruição, para roubar. No caminhar com Cristo e nessa nova arrancada de espiritualidade, Deus começará a usar-nos para abençoar outros e mostrará o que, onde e como Ele vai fazer isso. Deus vai usar a minha vida, Deus vai usar a sua vida. É como aquela jovem que foi sequestrada, foi levada cativa pelos soldados sírios e foi servir na casa de Naamã. Segundo Reis, capítulo 5, você tem essa história.
e Naamã tinha lepra. Aquela adolescente, ela não mordeu a isca de Satanás. Ela disse: ah, se meu Senhor estivesse em Israel, lá tem um profeta, ele estenderia a mão sobre ele e ele ficaria curado. Aquela jovem ou aquela adolescente não mordeu a isca de Satanás, que é a ofensa. Ela poderia ter olhado para aquele homem e dito assim: quero mais é que morra, matou minha família, me tirou do meu país. Mas ela não mordeu a isca de Satanás. Deus usou a vida dela para abençoar pessoas. Deus quer usar a sua vida para você ser bênção. Onde estivermos, seremos instrumentos para abençoar outras vidas. A boca falará do que está cheio o coração. Alguns reconhecerão direção de Deus para irem a lugares diferentes. Outros ficarão no seu lugar, mas todos seremos produtivos. Seremos usados por Deus. Em quarto lugar, teremos direção de Deus para a vida. Às vezes nós não sabemos o que fazer, por que fazer, como fazer. Precisamos buscar de Deus. O povo do Antigo Testamento, eles não iam para uma batalha sem consultar a Deus. Hoje nós queremos administrar a nossa vida sem consultar Deus. Nós imaginamos que isso é coisa do Antigo Testamento. Se no Antigo Testamento o Espírito Santo vinha só sobre alguns profetas e alguns reis, no Novo Testamento a promessa de Deus, através do profeta Joel, é que o Espírito Santo seria derramado sobre toda a carne. Você faz parte de toda a carne. Você pode ter o Espírito Santo sobre a sua vida, governando a sua vida, direcionando a sua vida. Você tem buscado o conselho do Senhor. Isso não é um privilégio de uma casta de sacerdotes que ficam reclusos num mosteiro. Não! É para você, é para mim, é para a igreja do Senhor Jesus. É para todos nós. Nós fomos feitos um reino de sacerdotes. Nesta caminhada teremos também a direção do Senhor, claro. A partir do momento que experimentarmos esse avivamento espiritual, abriremos mão da nossa vontade e do eu, que foi crucificado com Cristo e agora viveremos sob sua direção. Em todas as áreas de nossa vida, no dia a dia, nas decisões, nas atitudes, nos pensamentos, em tudo ouviremos a voz especial do Espírito Santo, dizendo: e os teus ouvidos ouvirão a palavra do que está por trás de ti, dizendo: este é o caminho, andai por ele, ou andai nele, sem vos desviardes nem para a direita, nem para a esquerda. Profeta Isaías, no capítulo 30, verso 21, de acordo com a Almeida Revista e Corrigida. Ter a direção do Senhor. Quantas vezes nós estamos caminhando e não sabemos se aquela decisão que nós tomamos é a melhor decisão, é a decisão certa, está debaixo da vontade de Deus ou não? Pois pare de ficar em dúvida. Peça a Deus um sinal, peça a Deus uma revelação. Gideão buscou de Deus uma revelação para saber se ele devia entrar na batalha ou não. Davi consultava sempre o Senhor se devia entrar na batalha ou não, se devia ir para cá ou para lá. A única vez que Davi tomou uma decisão, aliás, 2 vezes ele tomou decisões que não consultou o Senhor. Primeiro, para ir buscar refúgio em 1 Samuel capítulo 27, lá com o rei de Aquis, o rei Aquis, lá em Gate. E depois, quando ele olhou do seu palácio e viu Batseba tomando banho nua, ele não buscou a presença do Senhor, nem o conselho do Senhor. E a terceira, obrigado, que ele não buscou o conselho do Senhor, foi fazer o censo de Israel. E em todas essas atitudes, nós vemos o resultado. Então busque o conselho do Senhor. Deus se revelará e mostrará a você. A grande necessidade dos cristãos nesses dias é um avivamento espiritual. E teremos todas estas bênçãos e muitas outras para a glória de Deus. Então, em primeiro lugar, o resultado do avivamento é na vida pessoal. Em segundo lugar, o resultado é na família. Na família.
Uma das áreas que será mais afetada positivamente será o nosso relacionamento familiar. Porque é ali que o inimigo pega pesado. É ali porque as pessoas estão perto. Deus disse, ama o teu próximo. Ele não disse, ama as pessoas que moram no outro lado do planeta. Elas não estacionam na frente da minha porta. Elas não jogam o lixo na minha rua. Elas não colocam música alta para me perturbar de madrugada. É fácil amar essas pessoas. Concorda comigo? Mas amar o meu próximo, a pessoa que está perto de mim, na mesma casa, é ali que os relacionamentos serão pautados por um lubrificante chamado amor. Amor. É como nas juntas do nosso corpo existe um lubrificante para que não haja desgaste. E o amor que a Bíblia chama aqui de amor que precisa ser mantido é o amor ágape, o amor que o mundo não pode dar e o mundo não pode receber. Ele é dado somente para o povo de Deus. Com o avivamento há mais amor. O amor, ele vem como algo natural. Olha só o que João escreve na primeira carta dele, no capítulo 3, verso 14 e 15. Sabemos que já passamos da morte para a vida porque amamos os nossos irmãos. Será que isso é verdade? Nós amamos de fato nossos irmãos? Quem não ama permanece na morte. Todo que odeia seu irmão é homicida. E sabeis que nenhum homicida tem a vida eterna permanente em si. Aí você diz assim, mas eu fui batizado. Para quem João está escrevendo? Para crente, para a igreja. Ele não está escrevendo para pessoas do mundo. Está escrevendo para mim, está escrevendo para você. Deus pegou pesado. Não, Deus é verdadeiro. Deus é verdadeiro. Porque assim como nós pensamos no nosso coração, assim nós somos. Você já viu na lista anterior que não é do reino dos céus quem tem ódio no seu coração. Nós vemos a história de José, que seus próprios irmãos odiavam ele, tinham ciúme dele, inveja dele, venderam ele como escravo, mas José não mordeu a isca de Satanás. Mesmo 17 anos depois que eles vêm para o Egito, os irmãos chegam, papai morreu, e o papai disse para você assim, não se vingar da gente. José disse, vocês não entenderam nada. Deus me mandou para cá. Vocês pensaram em fazer o mal para mim, mas foi Deus quem me mandou para cá. No Salmo 105, você tem o relato de que Deus mandou um homem na frente de Jacó e do povo de Israel. Este homem se chama José. Então, mesmo que aquelas pessoas que fizeram o mal, que fizeram contra José, tudo estava no plano de Deus. Deus nunca perdeu o controle da situação. Então confie em Deus. Você quer vida plena? Você quer vida saudável que Jesus oferece? Entregue para Ele. Entregue nas mãos dEle todas as coisas e você verá o que Ele fará. Haverá uma renovação no amor entre os cônjuges, entre os pais e os filhos. Existem muitos testemunhos de transformação no relacionamento familiar, porque houve uma restauração no amor da família. Segundo, com o avivamento há mais compreensão. Filipenses capítulo 2, versos 3 a 4, nos diz que nós não devemos nos preocupar somente com aquilo que é nosso. Devemos deixar de ser egoístas. Nada façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considerem os outros superiores a si mesmos. Cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. Qual a diferença de um déspota, de um tirano, para um líder? O déspota, o tirano, ele usa da sua posição para pisar na cabeça das pessoas. Um líder, ele entende que pode ser direção de Deus até que alguém se levante contra ele. Davi foi assim. Absalão se levantou contra Davi. Davi poderia ter brigado com seu próprio filho, dizer, eu sou teu pai, eu tenho autoridade, eu sou o rei. Mas Davi
juntou a sua mochila e foi para a montanha junto com a sua família e foi se conectar com Deus em outro lugar. Quando ele estava saindo, um homem chamado Simei começou a jogar pedra nele. E então um soldado disse: Davi, eu vou passar esse cara a fio de espada. Ele disse: não, de jeito nenhum, deixa ele, pode ser que Deus que mandou ele. E aí? Davi sempre teve um coração humilde diante do Senhor. Essa é a diferença. Saul era um tirano. Saul não admitia que ninguém pisasse no calo dele, ninguém entrasse na frente dele na hora da foto. Ele se auto-glorificava. Ele subiu no Monte Carmelo, um dos montes mais altos em Israel, e edificou para si mesmo um monumento. A mesma coisa que Absalão. Segundo Samuel, capítulo 18, verso 18, você vê o relato do monumento que Absalão erigiu para si mesmo. Com o avivamento, temos mais compreensão. Com o avivamento, há mais paz. Como nós podemos viver no mesmo ambiente sem termos paz na família? A mentalidade da carne é morte, mas a mentalidade do Espírito é vida e paz. A pessoa controlada pelo Espírito Santo tem mais de vida e de paz de Cristo. Jesus disse: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vou lá dou como o mundo dá. O mundo oferece um certo tipo de paz, mas ele se rompe rapidamente, às vezes no mesmo dia. Mas a paz que Cristo dá, ninguém pode tirar. Amém? Em nossos lares teremos mais vida espiritual, consequentemente mais paz. Quantos lares vivem em contendas, inimizades, onde não há comunhão e os relacionamentos estão quebrados? Só um avivamento espiritual poderá colocar as coisas em ordem nas famílias. Em quarto lugar, com o avivamento há mais unidade. Gênesis 2, 24 nos diz que quando o homem e a mulher se unem em casamento, eles se tornam uma só carne. Outro dia estava numa loja e uma jovem veio perguntar para mim sobre o que eu queria ali. Eu disse para a jovem: eu estou procurando a minha outra metade. Ela ficou desconcertada porque talvez alguns outros homens cheguem nesse lugar onde tem jovens bonitas e elas vêm perguntar para ele alguma coisa, talvez ele até vá esconder a aliança. É esse tipo de mundo que nos cerca. Pela graça de Deus, dia 28 de setembro, essa semana, Deus me dá o privilégio de celebrar 31 anos de fidelidade e casamento com a minha esposa. E eu não tenho vergonha de dizer isso em público, eu tenho a alegria de dizer isso em público, porque é Deus quem tem nos sustentado. A transparência, a unidade. E quando tem unidade, gente, é maravilhoso. O negócio pega, o avivamento acontece mesmo na família, principalmente no casal. Em primeiro lugar, a gente não está procurando só avivamento para isso, mas quando vem é bom também. O avivamento ele é pessoal. Em segundo lugar, ele é familiar. Em terceiro lugar, o avivamento ele traz resultados na igreja. A igreja é a família de Deus. É o povo de Deus. Famílias fortes, igrejas fortes. Pouca oração, pouco poder. Muita oração, muito poder. Quanto mais você fica de joelhos, mais autoridade você tem no mundo espiritual. Porque a nossa batalha não é contra carne e sangue, mas contra principados, potestades do mundo espiritual. E é eles que estão ditando as regras, dando as cartas lá em Brasília, ou na Casa Rosada, na Argentina, na Casa Branca, nos Estados Unidos, ou aonde quer que haja algum tipo de governo. Nós precisamos dobrar mais nosso joelho. Como igreja, nós temos força e autoridade para fazermos isso. Por quê? Porque é o poder de Deus que vem sobre nós
pela presença gloriosa do Espírito Santo. Talvez você diga assim, mas já tenho o Espírito Santo. Então me mostra os frutos do Espírito, o fruto do Espírito na tua vida. Você vê o fruto do Espírito? Você vê dons espirituais se manifestando na sua vida? Uma coisa é ser selado pelo Espírito Santo, outra coisa é ser governado pelo Espírito Santo. Uma coisa é receber a fé que salva, outra coisa é viver como pessoa salva. Muita gente tem feito de Jesus o estacionamento e não o caminho. Chega na fé em Jesus e diga, estou salvo. Pronto, sentei, fiz uma barraquinha e vou vender suco para quem está passando. Jesus não é estacionamento, Jesus é o caminho. Ele não aponta o caminho, Ele é o caminho. A instituição mais abençoada pelo avivamento espiritual é a igreja. Jesus prometeu enviar o poder do Espírito Santo para que a igreja seja efetiva nas suas ações. Primeiro, a igreja será cheia do poder do Espírito Santo. Então nós podemos andar que nem Pedro e João, quando eles entram em Atos capítulo 3, no templo, e eles dizem para aquele mendigo, nós não temos prata, nós não temos ouro, mas o que nós temos nós damos para você. Em nome de Jesus, levanta e anda. Lugares onde o avivamento acontece, as pessoas, em muitos relatos e testemunhos, só de botar o pé na porta da casa de oração, são curados. São convencidos do pecado. Muita gente está vivendo uma fachada, por trás tem uma vida dupla. Mas quando o avivamento acontece, essas máscaras caem. As pessoas reconhecem seus pecados, elas confessam os seus pecados, elas se voltam para Deus em tempo de salvação. Quem não gosta de avivamento é quem tem medo que a sua vida secreta seja revelada. Jesus diz que a luz ilumina tudo. Aquilo que ele dizia aos ouvidos era para ser proclamado dos eirados. Isso é poder do Espírito Santo. Haverá um poder sobrenatural na vida dos membros da igreja, e quando ela se reunir, este poder se manifestará, levando-os à maturidade espiritual e sendo mais efetivos no seu serviço a Deus. Segundo lugar, a igreja fará novos discípulos. Porque só um discípulo de Jesus pode fazer um discípulo de Jesus. Não é possível fazer discípulo quem não é discípulo. Fogo só pega com fogo. Deus é vida. E só da vida pode ser gerada vida. Quando os médicos veem que uma mulher engravidou, eles dizem é o milagre da vida. Porque por mais adiantado e capacitado que esteja a nossa ciência, não pode produzir uma vida. Nem de uma ameba. Nem de uma ameba. A igreja fará novos discípulos. Jesus disse que vamos receber o poder e seremos suas testemunhas no poder do Espírito Santo. As vidas serão abençoadas, santificadas e viverão os princípios da palavra de Deus. Além disso, o avivamento espiritual provocará uma grande colheita de almas e, consequentemente, teremos um crescimento de números de novos discípulos de Cristo. É como aquela canção que nós cantamos. Jesus nos fisgou, nos pescou, e agora Ele nos envia para sermos pescadores de homens. A igreja terá um grande avanço missionário. Aqui, Getúlio Vargas, há uns 30 anos atrás, foi campo missionário. Vai fazer 14 anos que a igreja se tornou autônoma. Isso significa que a igreja agora está madura, pronta para enviar missionários, plantar novas igrejas. E é isso que está acontecendo aqui do lado, em Estação. Desde que nós chegamos aqui em 2013, dia 6 de fevereiro, eu tenho orado por Estação. E Deus trouxe um monte de haitianos e nós montamos uma igreja lá. Eu jamais podia imaginar que Deus ia fazer isso. Eu estava apenas orando, estava apenas clamando, mas Deus faz o que eu nem imaginava. Domingo que vem eles vão estar aqui, eu desafio vocês que são visitantes a vir aqui, ouvir eles louvar a Deus. É alegria,
é festa. Deus seja louvado. Eu quando vou no culto lá, eu fico eletrizado. É maravilhoso. Deus é maravilhoso. Em quarto lugar, mais diferença na sociedade. Jesus disse: vocês são sal da terra. Mas se o sal perder o sabor, como restaurá-lo? Não servirá para nada, exceto para ser jogado fora e pisado pelos homens. Se nós não somos mais sal, não há como restaurar. Ou nós somos sal, ou nós não somos. Vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. Sal e luz são para dar sentido e vida. E também ninguém acende uma candeia e coloca debaixo de uma vasilha, ao contrário, coloca em lugar apropriado e assim ilumina todos os que estão na casa. Assim brilha a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem o Pai de vocês que está nos céus. Deus quer usar a sua vida para abençoar a vida de outras pessoas, para que elas digam: de fato, Deus é bom. Deus é bom. Mateus capítulo 25, Jesus diz que naquele dia Ele vai separar cabritos de ovelhas e vai dizer para as ovelhas assim: vinde benditas do meu Pai, toma posse do reino que está preparado para vocês antes da fundação do mundo, porque quando eu estava com fome você me deu de comer, eu estava com sede você me deu de beber, eu estava nu você me vestiu, eu estava viajando como estrangeiro você me recolheu na sua casa, eu estava doente você foi me visitar, eu estava preso você foi me ver. E elas vão perguntar para Jesus: Jesus, quando é que a gente viu o Senhor naquela ou naquela outra situação? Jesus vai dizer: quando você fez isso a um dos meus pequeninos irmãos, foi a mim que vocês fizeram. Em Mateus capítulo 10, versículo 42, Jesus diz que se nós damos um copo de água fresca a um discípulo de Jesus, nós não vamos perder a nossa recompensa. Deus quer fazer coisas maravilhosas através da sua vida, através da sua igreja. Deus quer transformar vidas pela qualidade da vida de Jesus. Ele disse: eu vim para que vocês tenham vida, e vida plena. Quando vem o avivamento, a vida dos membros da igreja é santificada, é ungida, e eles serão instrumentos de Deus para manifestar seu poder transformador. Assim brilhe a luz de vocês diante dos homens. Deus não quer nos colocar às escondidas. Deus nos coloca em posição de destaque para que nós possamos brilhar. O quarto resultado do avivamento é o resultado no mundo. Esses homens que têm causado alvoroço por todo o mundo chegaram aqui. Atos capítulo 17, verso de número 6. De fato, quando a gente chega num lugar, nós, se formos autênticos cristãos, vamos provocar ou revolta ou alegria. Não dá para ser mais ou menos. Não dá para agradar gregos e baianos, ou troianos. Ou nós somos quentes ou nós somos frios. Jesus disse: se a gente for mais ou menos, se a nossa fé e o nosso cristianismo for um cristianismo mais ou menos, é quase como aquele mestre chinês que disse: se o teu karatê for mais ou menos, você já se quebrou. Como é que é o nosso cristianismo? Pessoas batem na nossa porta com o evangelho fajuta, o evangelho transgênico que é veiculado pelos meios de comunicação, e as pessoas estão comendo isso, estão se intoxicando com um evangelho transformado numa outra mensagem, e não na mensagem de salvação, de resgate, de transformação, de poder, de vida. Talvez você diga assim: mas nós já temos o Espírito Santo, então onde estão os sinais da manifestação gloriosa do Espírito Santo? É apenas uma vez na vida ou é para todos os dias? É para andarmos com o Senhor sempre.
Em primeiro lugar, o avivamento ele é pessoal. Segundo, ele é familiar. Depois na igreja e depois no mundo. Quando vem o avivamento espiritual, o mundo é perturbado. Acabe foi ao encontro de Elias e ele disse: você é o cara, você é o homem que perturba Israel? 1 Reis, capítulo 18, versos 16 e 17. Acabe havia edificado alguns altares aos ídolos, e Elias chega para Acabe e diz: Acabe, você fez errado, você se casou com uma estrangeira, uma adoradora de um deus estrangeiro, Baal, e agora não vai chover e nem vai cair sereno sobre a terra, senão pela minha palavra. E por 3 anos e 6 meses não caiu chuva e não caiu sereno sobre a terra. Quando nós somos fiéis à palavra de Deus, talvez algumas mensagens são duras e difíceis de ouvir. Se nós somos apenas seguidores de Jesus porque comemos pão com facilidade e gratuito, se somos como aquela multidão de 5.000 que foi atrás de Jesus, deu a volta no mar para proclamar ele rei, e depois ele diz: vocês não devem trabalhar por este pão, vocês têm que trabalhar por um outro pão. Eu sou o pão vivo que desceu do céu, eu tenho o selo de Deus. João capítulo 6, versículo de número 27, é por esse pão que você tem que trabalhar. Meu corpo é verdadeira comida, meu sangue é verdadeira bebida. Vocês devem me buscar, vocês devem me querer como querem o ar quando vocês estão debaixo da água. Glória a Deus. E então eles disseram: Jesus, é difícil demais, é duro demais esse discurso. E começaram a se retirar de perto de Jesus. Jesus se volta para os seus discípulos. Jesus não tem problema que fique somente ele. E pergunta para os seus discípulos: vocês também não querem ir? Pedro então diz: Senhor, para onde nós vamos ir? Tu é que tens as palavras da vida. Será que nós podemos dizer isso hoje com Pedro? Quando a mensagem é dura? Quando a mensagem nos chama ao arrependimento? Se isso é duro, vocês não fazem ideia como é que é o inferno. Jesus é a pessoa na Bíblia que mais fala do inferno. Porque foi ele que criou o inferno. Ele sabe como é difícil, como é dolorido. Ele diz que tinha um batismo para ser batizado e quanto ele se angustiava até que esse batismo acontecesse. E não foi o batismo de João, porque ele já havia sido batizado por João. Ele já havia sido batizado pelo Espírito Santo, que depois do batismo nas águas veio sobre ele. Ele falou do batismo depois da sua morte, quando ele desceu no inferno, de acordo com 1 Pedro, capítulo 3, versículos 18 a 21. Ele foi lá para tirar o meu e o seu coração de lá e levar cativo o cativeiro, conforme o Salmo 68, verso 18, e Efésios capítulo 4, versículo 7 e 8. Quando ele subiu, ele levou cativo o cativeiro. E agora, nessa nova aliança, se nós morremos em Cristo, nós vamos para um lugar chamado paraíso. Há uma diferença tremenda entre o paraíso e o inferno, o Hades ou o Sheol, como você quiser chamar. Há uma diferença tremenda. O mundo está apoiado no maligno. João escreve isso: o mundo jaz no maligno. Suas influências e sistemas têm levado muitas vidas à desgraça, miséria, pecado e destruição. Satanás tem escravizado muita gente nos vícios, no pecado, e muitos estão buscando uma saída. Apesar de todo o esforço científico, o mundo não consegue dominar a violência, maldade e não elimina o mal da sociedade. Quando tem campanha política é um monte de promessas, mas depois que eles assumem, eles dizem assim: eu não achava que era desse jeito. É fácil fazer promessas, difícil é cumpri-las. É nessa hora que vai se provar que de fato somos homens e mulheres de palavra. O avivamento produz um desejo de busca de Deus. O povo começa a reconhecer o quanto estão distantes do Todo-Poderoso e reconhecem que é tempo de se voltar para Deus. Não importa quem nós somos lá fora,
Importa o que nós somos aqui dentro. Importa que nós somos governados, dirigidos por um bom pastor. Ele se chama Jesus de Nazaré. E Ele não quer que nenhum de nós nos percamos. Ele não quer. Não é desejo dele. E por último, o avivamento virá, até que sobre nós o Espírito Santo seja derramado do alto, e o deserto se transforme em campo fértil, e o campo fértil pareça uma floresta. Isaías 32, 15. Eu lhes envio a promessa de meu Pai, mas fiquem na cidade até serem revestidos do poder do alto. Os 2 versos acima estão baseados na esperança e expectativa de que Deus cumprirá suas promessas. Até que precisamos estar conscientes de que Deus está interessado em enviar um avivamento espiritual. Se a igreja e o agente transformador da sociedade e a noiva de Cristo, que é a igreja, Deus quer que ela seja santa, irrepreensível, cumprindo sua função e preparada para as bodas do Cordeiro, ao encontro com Jesus. Por isso, devemos estar firmes na esperança de que Deus fará. Até que. Devemos manter esta esperança e expectativa em constante oração para que Deus envie o avivamento. Não podemos ficar somente nos 40 dias de jejum e oração. Devemos manter a chama da oração e busca acesa. Devemos manter e ampliar a nossa vida de comunhão com Deus até que o Espírito Santo venha. Não vamos parar por aqui. Continuaremos crescendo espiritualmente, sempre procurando subir e a um nível mais elevado da vida cristã. Jamais esteja contente com a sua vida cristã. Resista ao pensamento de que já cheguei lá. Deus tem muito mais para fazer através das nossas vidas. Continue crescendo espiritualmente até que. Paulo diz em Efésios capítulo 4, até que cheguemos à estatura de Cristo. Se você, ao olhar para a sua vida cristã, você pode dizer, já cheguei ao nível de Jesus, então você chegou no nível que ele esperava. Mas até que eu chegue lá, meus joelhos precisam estar calejados. Nem que eu fique com as 2 faces roxas ao dar a outra face. Mas até que devemos permanecer fiéis. A Bíblia nos ensina a fazer um bom uso do nosso tempo. Tenham cuidado, Efésios 5, 15 e 16, ele diz, tenham cuidado com a maneira como vocês vivem, que não seja como insensatos, sem pensamentos, sem ciências, sem sabedoria, mas como sábios, aproveitando ao máximo cada oportunidade, porque os dias são maus. Se Paulo escreveu isso há quase 2000 anos atrás, que os dias lá eram maus, hoje, creio que potencializou ainda mais este princípio. Devemos usar corretamente o tempo que Deus nos dá, colocando as prioridades em ordem, buscando em primeiro lugar o reino de Deus, crendo que as outras coisas serão acrescentadas, porque senão nós estamos chamando Deus de mentiroso, porque é Ele que prometeu. Investindo tempo na oração, no conhecimento e na palavra de Deus e ganhando vidas para Cristo. É como a noiva que está na semana do casamento, ela não pensa em outra coisa. É isso que deve ocupar a nossa mente o tempo todo. Com certeza o avivamento virá. Haverá uma grande corrida do povo para as igrejas. O povo começará a buscar a face de Deus. Haverá quebrantamento, arrependimento e uma volta para Deus. Com certeza veremos o povo proclamando: só o Senhor é Deus. Só o Senhor é Deus. Conclusão, devemos continuar em oração, clamando a Deus
por um avivamento espiritual que transforme vidas, famílias, igrejas e nações para a glória de Deus. Amém? Quero orar com vocês. Quando Paulo diz em Efésios, capítulo 5, verso 18, diz: não se embriaguem com vinho, mas encham-se do Espírito Santo. É uma ordem, não é um conselho, não é uma ideia, é uma ordem. E isso é sempre. Isso é sempre. Então, busque cada dia a presença gloriosa do Senhor. Ande no conselho do Senhor. Deus vai fazer maravilhas na sua vida pessoal. Deus vai fazer maravilhas na sua família, transformação na sua família. Você vai ver pessoas se libertando dos vícios, do mal. As cadeias de Satanás vão ser quebradas porque você tem a autoridade e o poder do Espírito Santo para proclamar essa libertação. A depressão vai bater em retirada da sua vida. Quando o Espírito Santo faz parte da nossa vida, show depressão, show tristeza, show desespero. Mesmo que nós não tenhamos nada, mesmo que tenhamos que sentar para repartir um pedaço de pão já dormido, nós vamos ter alegria em nosso coração, nós vamos ter esperança em nossos olhos. A nossa boca não vai se abrir para reclamar e murmurar, e reclamar do tempo, reclamar do calor, reclamar do frio, reclamar do governo, reclamar de tudo que está nos cercando. Nossa boca vai se abrir para produzir vida, para abençoar e para dizer como Deus é bom, como o Senhor é maravilhoso. Comece a glorificar. Mude o seu discurso. Mude o seu discurso. Comece a profetizar que amanhã vai ser melhor, que Deus está no controle, que é pesado, é difícil, é verdade, mas Deus te deu força para você carregar aquele fardo. Ele prometeu que não vai dar nenhum fardo maior que você pode carregar. Mas sabe que quando nós carregamos fardos, nossos músculos ficam treinados e nós conseguimos vencer e conseguimos melhorar, a nossa performance começa a melhorar. É no vale que a vida é produzida. Confie no Senhor, clame ao Senhor, comece a orar você aí no seu lugar, comece a clamar pelo Espírito Santo, que Ele venha sobre a sua vida, que Ele venha com poder, que Ele venha transformar a sua vida, que Ele venha trazer libertação, que Ele venha trazer avivamento na sua família, na sua vida pessoal, no seu país, no mundo que nos cerca. Senhor Jesus, venha sobre a sua igreja, Senhor Jesus, sopra sobre nós o poder do Espírito Santo para que possamos ver as maravilhas do Senhor e possamos dizer como Abacuque disse: Senhor, faz de novo em nossos dias, assim como o Senhor fez no passado. E assim como ele continua dizendo, ele disse: e que o mundo inteiro se encha do conhecimento do Senhor, assim como as águas cobrem o mar. Senhor, nós oramos por este avivamento. Não um avivamento feito pelos homens, não um avivamento feito pela força da carne, não um avivamento produzido pelas ideias humanas, mas tão somente pelo poder do Espírito Santo do Senhor. Nós clamamos que o Senhor derrame sobre nós, não somente o Espírito Santo de uma forma de ordem, um se convertendo aqui, outro se convertendo ali e reconhecendo seus pecados, mas nós queremos ver um grande avivamento onde centenas, milhares de pessoas se convertam dos seus pecados, assim como o Senhor fez lá no dia de Pentecoste. Ó, faz de novo em nossos dias, Senhor. Nós clamamos por esse mover do Senhor. Espírito Santo, glorifica o nome do Pai e glorifica o nome do Filho, levando muitas almas à presença gloriosa do Senhor Jesus. Em nome dele, te louvo pela vida de cada pessoa que veio aqui, de cada irmão, Senhor, que tem acompanhado esses 40 dias, dobrando seu joelho, orando e clamando ao Senhor. Ouve dos altos céus, Senhor. A tua palavra nos diz em Isaías que o Senhor habita o alto e sublime céu, mas também habita com o humilde e quebrantado de espírito e que clama pelo teu nome. Senhor, nós oramos assim, no nome daquele nome que está acima de todo nome,
o nome de Jesus de Nazaré. Aleluia, amém. Vamos cantar essa última canção. E antes de sair desse lugar, não deixe de abençoar pelo menos 3 vidas, profetizando uma semana abençoada, anunciando que Deus vai dirigir a vida dela, e que Deus vai abençoá-la, que vai ajudá-la, que vai libertá-la, e que vai conduzir a sua vida. Anuncie coisas boas. Deus chamou Abraão e disse: seja você uma bênção. Eu sei que vai ter gente que vai te amaldiçoar. Deixa comigo. Eu sei que tem gente que vai te abençoar. Deixa comigo. Eu vou abençoar essas pessoas também. Deixa comigo. Quanto a você, seja uma bênção. Amém? Deus te abençoe, amado, em nome de Jesus. Vamos cantar essa canção em declaração da presença do Espírito Santo. Ele é o rio. Ele é a presença gloriosa do Espírito de Deus em nosso meio.